Boa noite, pessoal. Bem-vindo ao Sunday Night. Você que já está na sua casa, no seu conforto, talvez deitado na sua cama, pega agora o seu café, a sua Coca-Cola e se prepara, porque agora a gente vai começar o nosso culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Então eu te convido nesse momento a entrar em espírito de oração, a fazer com que esse momento seja especial. Conecte o seu espírito com o do Pai, faça com que esse momento seja um momento único. Não deixe que aquilo que aconteceu esta semana tire o seu foco, as calamidades, as doenças, as crises. Nesse momento, coloque o seu pensamento em Deus. Porque quando você coloca o seu pensamento em Deus, a paz que excede todo entendimento, ela alcança o seu coração. Então, nesse momento, o Espírito Santo te visita aí, te visita na sua casa, pois Ele é onipresente. Então, em todos os lugares, aonde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dEle, ali Ele se faz presente. Então, vamos nesse momento adorar o nome do Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por mais um culto, Senhor Jesus, por mais um momento, Pai, que nós de gratidão. Senhor Jesus, recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Jesus, nós queremos te exaltar e te adorar, Pai. Queremos dizer o quanto tu és maravilhoso, Jesus, o quanto tu és lindo, Senhor Jesus, e que tu és
Boa noite, pessoal. Agora chegou o nosso momento de gratidão. Esse momento que faz parte do culto, e apesar de nós não estarmos na igreja, nós somos igreja e nós podemos continuar ofertando, nós podemos continuar dizimando de uma maneira diferente, pois o tempo que estamos vivendo é diferente. E então você, aqui embaixo na descrição, nós temos alguns dados de uma conta bancária, e em algum lugar do vídeo vai ter um QR Code que você pode ofertar por lá também. E Deus abençoe a todos vocês. Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Pela fé. Boa noite, família PH, como é que vocês estão? A paz? Espero que vocês estejam bem, espero que todos estejam com saúde. Nós continuamos aqui orando e intercedendo por cada um de vocês, confiantes que logo a gente vai estar todos juntos novamente. Essa semana a gente teve o dia do abraço. Esse foi um momento que fez a gente recordar sobre o nosso Hug Time e aumentou mais ainda a saudade de estar aqui na nossa casa. Mas eu tenho certeza que a nossa volta vai ser muito boa, vai ser muita alegria, muita festa. A gente já está se programando para fazer uma festa quando a gente voltar, em agradecimento a Deus por tudo que Ele tem feito. Bom, eu quero orar com vocês. Antes de iniciarmos, hoje nós continuamos com a série Fé. Na verdade, hoje nós pretendemos encerrar essa série Fé. A gente tem recebido algumas mensagens de como as ministrações têm edificado a vida de cada um e aumentado a fé, aumentado a esperança e a perspectiva de coisas maiores e melhores. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por essa noite. Muito obrigado, Jesus, por esse tempo. Nós somos gratos a Ti, Deus, por tudo, Pai. Tua palavra nos instrui a dar graça por tudo em meio a qualquer circunstância. Nós queremos Te agradecer, Pai. Queremos Te pedir que o Senhor direcione agora as nossas palavras, direcione agora, Senhor Jesus, o nosso coração, que o nosso entendimento, a nossa mente esteja cativo a Ti e a Tua vontade, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa invadir agora cada casa, cada lar e falar especificamente, Deus, ao coração de cada um de maneira especial e particular. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia ou seu celular no livro de 2 Coríntios, capítulo 5. Na verdade, na carta aos Coríntios, 2 Coríntios,
capítulo 5, e eu quero ler com você até o versículo 7. Esse texto, ele é grandioso, ele é poderoso. Na verdade, eu quero ler primeiramente o versículo 7 do capítulo 5 com vocês, depois eu vou fazer uma leitura rápida em todo o texto. Então, vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz o seguinte: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Esse texto, ele é maravilhoso e eu quero tomar um tempo hoje da ministração para contar para vocês um pouco do testemunho da Sofia. Vocês que me conhecem a minha família. Vocês sabem que eu tenho uma filha de 7 anos, a Sofia, e hoje ela é completamente saudável, ela é extremamente agitada, inteligente, mas a gente passou por um momento na vida, logo quando ela estava recém-nascida, onde marcou muito a nossa vida, nos ensinou muito, e eu não poderia concluir essa série sobre fé sem lembrar de o que nós aprendemos, de como nós somos tratados e como Deus nos ensinou através de tudo que nós vivemos e passamos com essa experiência de cura na vida da Sofia. Mas antes eu quero ler com você esse texto da Palavra de Deus, que nos lembra de algo que é maior do que tudo que nós possamos estar passando. Então, ainda em 2 Coríntios, capítulo 5, nós vamos ler agora desde o início. Diz o seguinte: sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso gememos, desejamos ser revestidos da nossa habitação celestial. Versículo 3, porque estando vestidos não seremos encontrados nus, pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida, pois Deus não nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Aqui o versículo 7 nós encerramos. Esse texto ele é maravilhoso e ele é nitidamente, ele expressa com clareza sobre a esperança que nós falamos um pouquinho na ministração passada. Te convido a, se você não viu, a ver, se você já viu, a rever e enviar para algum amigo, algum familiar. Mas esse texto ele fala de uma habitação, ele fala de um lugar de morada. E a princípio, quando você lê esse texto, talvez você lembre ou você pense que ele está se referindo à sua casa, está se referindo ao seu apartamento, está se referindo a algo construído nessa terra, onde você tem hoje uma habitação, uma proteção, uma sensação de segurança. Mas olha como fala e olha como a interpretação desse texto ela é diferente. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos. Esse texto ele deixa nítido e claro que nós não somos esse corpo. Você não é esse corpo que você tem. Isso é, na verdade, uma morada, isso é uma casa temporária, uma habitação temporária, e quem nós realmente somos é o que está dentro, é o que um dia, pela eternidade, irá morar com Cristo. Então, esse texto ele deixa claro, ele fala assim, um dia essa habitação temporária, essa habitação terrena em que vivemos, ela vai acabar. Ela vai ter fim. E esse texto trata algo interessante, porque ele deixa claro que nós sentimos na carne, nós sentimos nesse corpo, nessa estadia terrena, é como se nós pudéssemos sentir e perceber que não está completo. Eu falei um pouco disso semana passada. Então, por isso que eu falo para vocês, a busca para que as coisas voltem ao normal não irá trazer plenitude e satisfação para a nossa vida. Quando tudo voltar ao normal,
ainda nós teremos coisas que irão nos preocupar, ainda nós teremos tristezas, ainda nós teremos dificuldades, nós ainda teremos problemas, nós não estaremos plenamente completos, porque nós estamos, na verdade, hoje, de passagem, numa habitação passageira que não vai perdurar. Então olha como esse texto ele é grandioso, ele está falando do nosso corpo, ele está falando da nossa carne, que um dia irá ter fim. Então veja, sabemos que se for destruída essa temporária habitação terrena que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Porque estamos vestidos, não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nessa casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Veja como é grandioso, porque ele fala que ao mesmo tempo, quando aquilo que é mortal tiver fim, nós seremos, na verdade, tomados pela vida, pela verdadeira vida, pela vida eterna em Cristo Jesus. Então, esse início de texto, ele nos... É como se ele pegasse assim, sabe quando um pai e uma mãe, ele vai tratar algo com o filho, e você pega no queixo assim, e você fala, olha aqui para mim, ou você fala, olha para aquela situação. É como, eu vejo nitidamente como esse texto, sabe, pegasse a gente pela face e falasse, ali é o alvo, não é essa carne, isso aqui vai cessar, isso aqui vai morrer. Então, não se preocupe tanto em que as coisas nessa terra voltem ao normal, mas estejam almejando, estejam com seus olhos fitos naquilo que será eterno, na nossa habitação eterna e celestial, que não se limita a um corpo humano, não se limita a uma casa feita por mãos humanas, mas há uma habitação celestial. E aí o texto fala no versículo 7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. E esse texto, ele conectado a esse contexto, ele é maravilhoso, e ele nos remete a essa fé, de que hoje nós não conseguimos ver, nós não conseguimos talvez, a gente tem essa percepção, a gente tem, como eu falei algumas vezes, a gente tem saudade daquilo que a gente nunca viveu, a gente tem saudade de um lugar que a gente nunca parece que esteve, mas na verdade o Espírito de vida que há em nós, ele veio deste lugar. O próprio Senhor, o próprio Jesus, o próprio Deus, a pessoa de Jesus Cristo e a pessoa do Espírito Santo, eles nos completam de alguma maneira, mas é como se a gente tivesse vindo de um lugar. E de fato nós viemos. O fôlego de vida que Deus sopra em nós, no ventre das nossas mães, esse sopro de vida veio do Pai, e um dia nós vamos voltar a Ele. Então, eu gosto muito desse foco e desse pensamento que todo cristão tem que ter, de que nós um dia, nós não vamos simplesmente para um lugar, mas nós estaremos juntos com Jesus. Essa é a grande esperança do cristão. E eu quero aqui só dar um pontinho de curiosidade, colocar um ponto de interrogação em vocês. Eu não sei se vocês já ouviram esse questionamento, essa pergunta, mas vocês gostariam de estar no céu se Jesus não estivesse lá? Vocês gostariam de ir para o céu se vocês soubessem que Jesus não vai estar lá? Sabe, é incompleto, porque na verdade o reino é dele, o reino é de Jesus. Nós pedimos e nós oramos para que o reino de Jesus seja estabelecido. E nós queremos, o nosso anseio maior, ele está ligado não apenas a um lugar, mas a um reinado. E esse reinado precisa de ter um rei. E não faz sentido você estar num lugar onde o rei não está. Logo, o céu é onde Jesus está. Então, o que eu quero concluir nessa introdução é que não faz sentido nós almejarmos por coisas ou por lugares, ou limitarmos a nossa fé para que situações se normalizem, sendo que a gente não vai estar na plenitude, mesmo com todas as situações ao normal. Eu não quero
ficar bem aqui na terra. Eu quero cumprir o propósito que Jesus tem para nós. Eu quero que, se qualquer coisa nesta vida carnal, se qualquer coisa no meu corpo físico estiver me empurrando, me puxando para longe de Jesus, eu prefiro perder essa vida, mas ganhar a eternidade. E essa perspectiva, nós como cristãos, nós não podemos perder jamais. Os mártires tinham isso muito forte no seu coração. Eles tinham o que o versículo 7 diz. Eles não viviam por vista, mas eles viviam por fé em algo que eles não viam, mas eles sabiam que era real. Então eles morriam por algo. Eles morriam para estar num reino que eles não viam. Não era um reino físico até então, e até então não é, mas eles sabiam que era real. E nós temos que ter essa convicção e essa fé. Então, medite mais nesse texto. Ele pode falar muito ao seu coração, mas eu quero... nos minutos que nos restam agora, eu quero contar um pouco dessa experiência que nós vivemos quando a Sofia nasceu. Então, eu e a Lorena, nós nos casamos jovens, fez mais de 10 anos que nós somos casados, e mais ou menos no segundo ou terceiro ano de casamento, eu não vou falar aqui precisamente porque homem não foi feito para acertar a data. Mas mais ou menos do segundo para o terceiro ano de casado nós tivemos a Sofia e nós nos preparamos muito, né? Nós queríamos ter um filho, nós nos preparamos para isso, nós estávamos cientes das responsabilidades, das dificuldades, né? E quando a Sofia nasceu, foi tudo muito bonito, muito lindo. Também teve as suas dificuldades normais de uma gestação. Mas o que acontece é que logo nas primeiras semanas, quando a Sofia já tinha nascido, ela começou a ficar doente. Ela começou a ficar doente e ela tinha semanas de vida. Ela era todo bebê é muito vulnerável nas primeiras semanas, a gente mantém protegido. Essa história de álcool gel é muito comum para você que é mãe, porque você sempre tem um álcool gel no quarto. E a Sofia, ela começou a ficar doente. Ela tossia muito, ela tinha uma tosse muito forte. E cada vez que ela tossia, ela engasgava. Eu vou tentar não ser muito nojento, mas ela engasgava com uma gosma, com um catarro que ficava na garganta, e ela era muito nova e ela não conseguia engolir essa secreção. Então cada vez isso foi piorando, as crises de tosse foi ficando cada vez mais próximas, e eu lembro que depois de algumas semanas ela tossia e ela não conseguia engolir, e ela ia ficando roxa, ela ia ficando vermelha, ela não conseguia respirar e a gente precisava sacudir ela. E eu lembro que não foi só uma vez que eu estava com ela no colo, ela começou a ter crises de tosse e eu mexia, assoprava o rosto e fazia tudo quanto é coisa. Aquelas coisas de tia, né? Você põe um fio na testa e um monte de história. E ela por muitas vezes quase não voltava. E eu lembro que nessa época a gente não estava nem na nossa casa ainda. A gente ficou um tempo na minha sogra, depois a gente foi para a casa dos meus pais, a gente achou que ia ser melhor, mais arejado. E nada disso adiantou, e foi se agravando, e ela foi internada. Ela ficou internada, ela teve que ser internada porque os médicos falaram, a gente não sabe ainda o que ela tem. E isso era o que mais nos angustiava, a gente não conseguia ter um diagnóstico do que ela tinha, né? Algumas pessoas falavam, não, eu quero uma gripe, outras não sabiam dizer o que era. Alguns médicos falavam, não, isso vai passar, é normal, a criança pega gripe mesmo. O fato é que ela teve que ser internada e, se eu não estou enganado, ela ficou mais de uma semana internada. E ela não apenas ficou internada, mas ela era um bebê e ela tinha que mamar. E a cada 2, 3 horas o bebê tem que mamar. O que acontecia é que quando ela mamava, ela engasgava. Então ela não estava mais mamando, ela estava emagrecendo, ela estava perdendo peso. Eu lembro de algumas vezes que se tinha que dar leite com dosador, com seringa, com alguma coisa. Eu não lembro se foi colocado sonda nela, mas se ela não ganhasse peso ia precisar colocar sonda. E ela foi internada, colocaram aqueles tubos assim em cima dela, colocaram um oxigênio.
porque os médicos começaram a ficar preocupados porque ela poderia ter alguma lesão por falta de oxigenação no cérebro, ela poderia ficar com algum problema, alguma deficiência, e a gente começou a ficar desesperado. Já tinha passado dias que a Loura não dormia mais, aí eu ia para o hospital, ficava um pouco lá para a Loura ir para casa, tomar banho, e ela descansava um pouco, aí eu voltava para o hospital, e nós todos de máscara. Eu lembro que quando a gente começou a ver as pessoas com álcool gel e máscara, eu lembrei de tudo que a gente passou, porque todo mundo para entrar no quarto usava máscara, porque também não sabia o que a Sofia tinha na época. E eu lembro que ela tinha crises e a gente tinha que, às vezes, tirar ela de dentro da cuba, né, que tinha um oxigênio, e logo voltava ela para lá e ela não mamava. E a gente ficou nisso por um período angustiante. E eu lembro de alguns dias, até antes dela ser internada, que para você ver como que é o amor de uma mãe, né, como a mãe ela não mede esforços para um filho, né? Na paternidade ela é muito maravilhosa porque ela te mostra muitas características de Deus, né? E eu lembro que teve várias vezes que a Sofia ela engasgou, ela foi ficando roxa, e se não desobstruísse as vias dela, ela iria morrer com certeza ali, porque não ia dar tempo de chegar uma ambulância. E a Loura ela tinha que colocar boca com boca e sugar aquela secreção da boca dela, e depois ela sugava e cuspia, e aí ela voltava a respirar. Então era angustiante. E simultaneamente a gente começou a orar muito, pedir muito para Deus, e a gente teve então um diagnóstico do médico. Na verdade, um diagnóstico muito estranho, porque ele falou assim, o que ela tem é coqueluche. Ela tem todos os sintomas de coqueluche, mas eu não acredito que seja coqueluche. Porque todo bebê, pelo menos ele falou assim, né? A grande maioria dos bebês que eu conheço que tiveram coqueluche, eles não aguentavam, eles morreram. Porque ele era muito novo, ele não tinha forças para voltar a respirar. E pensa na Loura, eu ouvindo isso de um médico, falou, parece que é coqueluche, mas não deve ser, porque se for, ela tem possibilidade de morrer. E a gente ficou desesperado. E a gente sempre em oração, orando muito, e aquele período de internação que parece que não passava. Mas a gente começou a ver nesse período como Deus estava trabalhando na gente. Como Deus estava trabalhando na Loura, trabalhando em mim, nos ensinando algumas coisas, fazendo a gente amadurecer em outras. E nesse período, a Loura também ficou doente. Na verdade, a Loura, ela pegou dias antes eu não sei se é um vírus ou uma bactéria, ela pegou isso e ela também estava acometida da coqueluche. Então, de um jeito misterioso, mas a gente hoje entende que era permissão e trabalhar de Deus, de sempre alguns dias antes de alguns sintomas novos que apareciam na Sofia, a Loura já tinha passado por aquilo. Então ela também estava tendo tosses, ela também estava tendo essa secreção. Então, de alguma maneira, Deus estava mostrando para a Loura como cuidar da Sofia, porque ela também estava passando pelaquela mesma situação. Ela sabia as mesmas dificuldades. Então a gente começou a entender, poxa, Deus é bom, porque eu estou passando por a mesma coisa, e isso não é para que você fale, mas Deus é muito ruim, Ele permitiu que eu e ela ficassem doentes. Não, na verdade, Deus é muito bom. Ele permitiu que vocês duas ficassem doentes para você, como mãe, saber exatamente o que a Sofia está passando e saber como lidar e como cuidar. E a gente começou a ver essas características. Bom, depois de vários dias internado, a Sofia voltou a conseguir mamar. Ela voltou a ganhar pouquinho peso e ela começou a apresentar uma melhora nas crises de tosse. Mesmo assim, tinha que acompanhar a oxigenação, e ela foi para casa. E depois que ela foi para casa, a gente teve de novo com esse médico e ele falou, provavelmente não era coqueluche, porque se fosse ela teria morrido. E quando ele falou isso, para nós a gente deu graças a Deus, porque na verdade a gente sabia que ela teve coqueluche e ela não morreu, porque Deus foi fiel.
porque Deus teve esse cuidado. Na verdade, eu acho que eu falei de uma maneira equivocada. Se ela não tivesse resistido, Deus continuaria sendo fiel, gente. Ele continuaria sendo fiel. Mas ele achou graça, ele teve misericórdia e ela passou por aquilo. Então, naquele tempo, naqueles dias, eu lembro que a gente se agarrava muito à fé e na esperança no Senhor e no Jesus que nós cremos como Filho de Deus. E eu lembro que alguma coisa nos dava esperança. Era algo que nós não víamos, nós não sabíamos quando ia acabar, mas nós tínhamos uma certeza em algo que nós não enxergávamos. Nós tínhamos uma convicção em algo que a gente não podia saber como seria o fim. A gente tinha medos, receios de que pudesse ficar sequela. E hoje, se você conhece a Sofia, você sabe como ela é uma menina linda, maravilhosa, puxou muito eu. E como ela é esperta, como ela corre para todo lado e como ela é inteligente. E não ficou nenhuma sequela, ela não teve nenhuma dificuldade em nenhuma das áreas. E eu louvo a Deus, porque aquilo foi uma das experiências mais fortes que eu tive junto com a Loura, na nossa experiência de casado. E para concluir, depois de alguns anos, a gente queria ter outro bebê, a gente queria ter outro filho. E a gente lembra que a gente tinha muito medo de passar por todo aquele problema novamente. Mas naqueles dias que a gente estava ali orando e falando, vamos ter outro bebê, não vamos ter, a gente lembrou da fé. E a gente lembrou que o mesmo Deus que passou com a gente por toda aquela dificuldade, se a gente tivesse outros problemas, outras doenças, Ele também estaria conosco. Ele estaria passando com a gente no meio das dificuldades. Então a gente, movido pela fé e na esperança, não simplesmente de que tudo ia ficar bem aqui, mas na esperança maior de que nós temos um Deus que tem algo maior para nós, que tem propósitos maiores para nós. Nós acreditamos, nós confiamos e nós tivemos a Alice, e a Alice veio sem nenhum problema, nenhuma dificuldade respiratória, perfeita. Então eu só posso dizer que a fé em alguém que é tão poderoso quanto Jesus, ela nunca é em vão, ela nunca vai ser decepcionada. E eu já quero encerrar com vocês, quero orar com vocês. E eu espero que esse testemunho, não sei se todos conheciam, talvez alguns já conheciam, mas assim, de fato, a gente viu por muito pouco que a gente iria perder a Sofia. Mas Deus foi fiel. E a nossa fé nesse Deus que é poderoso foi o que nos trouxe esperança, foi o que nos trouxe motivação e que nos fez acreditar no amanhã. Então, como uma palavra final para vocês, hoje nós encerramos essa série Fé. Não se apegue em algo para você ter fé. Não simplesmente peça a Deus fé para ter poder sobre algumas coisas, mas lembra que a sua fé ela deve estar baseada em Jesus e Ele é todo poderoso. O nosso Deus, Ele tem todo o poder, Ele tem todo o domínio. E seja qual for a circunstância, seja ela algo na sua casa, seja ela algo que está afetando a sua família, os seus filhos, ou seja algo como nós estamos vivendo que é global, não importa a situação. Nós cremos em Jesus acima das circunstâncias. Nós temos certeza e convicção de que Ele está no controle. E a nossa fé não é movida por coisas que nós vemos, mas ela está em quem nós cremos, que é Jesus, o Jesus de Nazaré. Esse Deus todo-poderoso, que fez promessas maravilhosas e grandiosas e que Ele irá cumprir. Então, abandone o medo, deixe de lado as dúvidas, mesmo que você não esteja enxergando mudanças nas circunstâncias. E se aproprie e se apegue na fé. Se apegue em Jesus. Saiba quem Ele é. Conheça esse Deus. Procure esse Deus. A palavra diz que Ele se apresenta àqueles que o buscam. Então busque esse Deus. Peça para que Ele se mostre a você. E Ele irá se mostrar a você. Ele irá sanar as suas dúvidas e Ele irá com certeza mostrar para você quem Ele é, não apenas quem Ele é, mas quem Ele pode ser para você. E Ele quer ser o seu Deus, Ele quer ser o meu Deus. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Jesus, por essa palavra. Pai, nós oramos e pedimos para que todas essas ministrações, essas séries de ministrações sobre fé, possam, Deus, acrescentar algo em nós. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos convença, ó Pai,
nos ensine, nos direcione e que o Senhor possa, Deus, gerar em nós cada dia mais fé, Pai. Que o meditar na Tua Palavra, Deus, possa acrescentar em nós fé no Deus Todo-Poderoso, Pai. Fé em Jesus como Filho de Deus. Fé que um dia, Deus, nós não estaremos mais nesse corpo carnal, nós não estaremos mais numa habitação que é, Deus, perecível, mas há coisas eternas e grandiosas à nossa espera, Pai. E não há nada melhor, não há esperança maior do que saber que um dia nós estaremos juntos contigo, Jesus. Nós estaremos um dia face a face com o Senhor, Pai, o autor e consumador dessa fé. E um dia o Senhor estará, Deus, frente a frente com cada um de nós, enxugará as nossas lágrimas. E eu tenho certeza que tudo vai valer a pena. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Se você foi, abençoado com essas ministrações, se Deus falou com você através de algum desses dias, compartilhe isso com alguém também, abençoe a vida de alguém, e eu espero que você tenha no seu coração essa fé aumentada. Eu oro e eu rogo para que Deus aumente em nós, nesse tempo de dificuldade, a nossa fé e a nossa esperança em Jesus. Uma ótima semana, que Deus abençoe vocês, e domingo que vem nós iniciamos uma nova série. Que Deus abençoe.